7h23 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos ouve pela Folha FM em 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, e também para você que nos acompanha e segue em nosso streaming no Facebook, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast. Com muito prazer recebemos hoje o professor ecohistoriador Arthur Sofiati. Arthur, primeiro, muito bom dia, muito obrigado aí pela paciência especial comigo, com a nossa equipe toda. Agradeço aí a sua esposa também pelo carinho. Seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, e é sempre bom poder conversar com o senhor. Bom dia, Aloysio, bom dia, Cláudio, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes, e vamos para mais uma rodada a respeito daquilo que eu gosto de fazer, que é ir do global ao local ou do local ao global. Tanto faz a gente começar por cima ou do local para o geral. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez. É a quarta vez, hein? É a quarta vez. Bom dia, professor. Rapaz, eu tenho dificuldade para chamar você de Arthur danado. Não, mas essa coisa, fique à vontade. Isso aí só foi usado para não haver confusão com o Magneto. Seu irmão. Augusto e Arthur. Então, Aristides e Aristides ficava complicado. Então, nós chegamos a esse acordo, mas ele já não tem mais vida pública, então pode voltar a me chamar de Aristides, não tem problema. Eu e Sofiati somos cinéfilos, a gente brinca que Sofiati, Arthur, Aristides, Sofiati. É Aristides Arthur, né? Aristides Arthur. E ele é Aristides Augusto, de uma maneira assim. Aristides Arthur Sofiati, que estamos entrevistando aqui agora, seria o professor Charles Xavier, no X-Men, e Aristides Augusto, o irmão dele, seria o Magneto. Então a gente brinca com isso, é uma brincadeira particular. Mas enfim, Sofiati, eu cheguei a te convidar, você chegou a escrever artigos, né, da análise do primeiro turno e do segundo turno, prefeito de Campos, e eu me lembro que no primeiro turno tem aquele negócio, né, a gente não sabia, logicamente, o resultado do primeiro turno, né, e eu falei, Sofiati, me manda umas 10 horas, me procura que eu vou saber como é que está a eleição. Só que ninguém contava com esses ataques de hackers ao sistema do TSE, e ficou de antes das 10 até 11h30, com parada por ação dos 40%. E aí, o Sofiati me ligou, como nós havíamos combinado, e só que eu fiz uns cálculos com o Cristiano Abreu Barbosa, que é muito bom de cálculo, né? É um talento inato para matemática e para estatística, e por formação também, né? Se formou em engenharia e processamento de dados na PUC Rio de Janeiro, e fez uns cálculos. Luiz, a gente fez os cálculos juntos, vai dar segundo turno. Só que ninguém afirmava isso ainda, e eu afirmei, vai ter segundo turno, e o Sofiati me ligou, falei, vai ter segundo turno do Vladimir Caio. E o Sofiati escreveu nesse japazão, o que de fato se confirmou tão logo o TSE voltou à apuração, já aí com 90 e tantos por cento. Sofiati, e você, eu te chamei à época para a gente fazer análise e você evitou, né? Aí você falou comigo, historiador é bom falando do passado, não do futuro. Agora já há um relativo passado, né? Isso foi em novembro, tem 2 meses já. Quase 2 meses, como é que você viu e vê o resultado da eleição, não só prefeito, como a vereador de Campos? Bom dia. Bom dia. Olha, em princípio eu acho que já era esperado esse resultado. E eu adianto até mais, eu acho que já é esperado um governo meio cauteloso, um governo que não acrescente muito em relação aos outros, um governo que ainda se movimente dentro de uma perspectiva
percorrida pelos demais governos. Nós tivemos aí a esperança de que o Rafael pudesse cortar essa continuidade, né? Mas a gente viu que acabou resultando em nada e acabou resultando no retorno da família Garotinho através de um representante mais novo. E, da minha parte, até o momento, pelo que eu tenho visto, tanto na Câmara quanto no Executivo, eu não vejo perspectivas assim, de mudança ainda, sobretudo levando-se em consideração a situação do município, a situação financeira do município, da qual o Rafael tentou tirar e, pelo visto, não conseguiu. E também não vejo por que fazer esse estardalhaço todo em torno da crise financeira do município através de um decreto de calamidade financeira do município, né? Porque a gente já sabia disso praticamente, já sabia que o esforço de Rafael que foi em vão, foi inglório, porque ele fez duas coisas que um prefeito não deveria fazer. Uma delas é se recolher aos aposentos para poder tentar organizar as finanças do município durante 4 anos, para superar, inclusive, o campus royalties e passar por campus pós-royalties. Né? E, segundo, funcionalismo público. Prefeito nenhum deve ignorar o funcionalismo público. É receita certa de perder a eleição. E agora eu vejo isso com o Vladimir, eu vejo que ele está bastante cauteloso, mesmo eu acho que não vai avançar muito em relação ao que já existe. Né? E Campos não vai se tornar um município assim, modelo, como alguns outros municípios do Brasil já se tornaram. Mas, Sofiati, vamos voltar um pouco, antes de analisar o governo, vamos voltar um pouco no tempo. Como é que você viu o segundo turno, mais uma vez bifurcado? Porque a gente teve já enfrentamentos, o arnaldismo, deriva do ex-prefeito Arnaldo Viana, e o garotismo, deriva do ex-prefeito e ex-governador Antônio Garotinho, pai de Vladimir, Arnaldo, pai de Caio, eles não são movimentos recentes. O garotismo vem desde 88, o arnaldismo vem desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Quer dizer, e é uma derivação do próprio garotismo, né? Sim. Como é que você viu, você enquanto historiador, viu, e se enfrentaram algumas vezes, se enfrentaram em 2004, campista de Arnaldo, com pudim de Garotinho, ganhou Arnaldo, campista. Foi caçado. 2006, eleição suplementar. Arnaldismo com Mocaiber. Garotismo com pudim novamente. Ganha Mocaiber. 2008, Arnaldo Viana próprio concorre com Rosinha, esposo de Garotinho. Arnaldismo ganha o garotismo. Depois, 2012, Arnaldo concorre de novo, subjúdice, como foi o caso de Vladimir, por motivos distintos, né? Nessa última eleição, Arnaldo concorre contra a Rosinha, Arnaldismo, garotismo, ganha o garotismo, 2-2, empata o jogo, ganha a Rosinha. E não tira a teima agora, que é o 5º enfrentamento eleitoral pelo cargo executivo de Campos, né? Pelo Poder Executivo. Garotismo com Vladimir, arnaldismo com Caio, vão ao segundo turno e ganha Caio. Como é que você vê isso historicamente? Como é que você vê em termos mais recentes? Olha, historicamente eu vejo que a grande mudança se operou com a primeira eleição de Garotinho, porque ele aí se elege na perspectiva de melhoras para Campos em virtude dos royalties. Eu me lembro bem desse aspecto, dessa dimensão de Ranulfo Vidigal ter convocado a sociedade para discutir o uso dos royalties no teatro de bolso. E alguma coisa que não foi adiante, porque logo depois ele recolheu todas
opiniões e Garotinho fez o que quis. E daí eu acho que dessa linha do Garotinho, quer dizer, é mudança por quê? É mudança porque agora ele não está contando mais com os recursos provenientes da agropecuária no município. Ele está contando com outros recursos, está formando um outro tipo de elite governamental, embora se não houvesse royalties, ele não, me parece que não teria essa capacidade de, sozinho, de um governador, de um prefeito personalista, conseguir, não que fosse personalista, faltaria recurso. E dentro dessa mudança, eu vejo uma dissidência, a dissidência de Arnaldo, que criou essa polaridade, e que essa polaridade, na verdade, acaba resultando na mesma coisa, no final das contas, ganhando um ou ganhando o outro, ganhando um representante de Garotinho, ganhando um representante de Arnaldo. Não vejo que haja mudanças significativas, que sejam correntes significativas em termos de política, de um modo geral. E a gente tem visto isso, né? Essa sucessão, essa luta que se estabeleceu a partir do momento em que Arnaldo marcou uma posição diferente, mas uma divergência, mas não uma posição assim, marcante em termos de concepção política do município. Isso significou, na verdade, simplesmente um duelo eleitoral o tempo todo, que vem se repetindo ao longo do tempo, que não é muito tempo, porque um historiador não é muito tempo, e que eu não sei, de fato, onde é que vai terminar. Pegando um gancho aí, eu acho que a conexão do Aloysio caiu, né? E ele já vai restabelecê-la. Mas pegando um gancho aí, professor, e aproveitando essa oportunidade, como é que o senhor consegue enxergar, e aí talvez seja até, pode ser uma opinião, claro que técnica ou pessoal, enfim, o Aloysio voltou aí, mas só para concluir aqui, Aloysio, eu estava encaixando uma pergunta aqui para aguardar o seu retorno também. Como que o senhor analisa, então, essa perpetuação de dois grupos, né, durante esse longo tempo, com um hiato aí com o Rafael, naturalmente, né? Houve esse hiato, eu acho que o Rafael marcou uma posição diferente em relação aos dois, mas, no final das contas, eu acho que foi assim um momento muito breve, esse momento de Rafael, uma tentativa meio inglória de criar uma terceira linha, né, que, na verdade, eu vejo que essas duas linhas anteriores, essas duas linhas com as quais ele quis romper, acabam formando uma só, né, na medida em que isso é divergência. Divergência é diferente de posições contrárias, fundamentalmente, né? E é uma tendência nova, realmente, essa divergência dentro de uma convergência geral, porque eu imagino o que o Caio eleito, o que será que ele faria de diferente em relação a Vladimir, que foi efetivamente eleito. Eu não vejo uma perspectiva muito ampla, diferente, até porque as promessas de campanha foram mais ou menos semelhantes, né? Restaurante popular, a questão do transporte urbano, são essas questões assim básicas. Saúde, porque exatamente se trabalhar com uma população que vive em termos de carência, né? Então você não vai colocar questões que sejam assim muito amplas, muito grandes, de grande mudança, né? E você pode fazer isso depois de eleito, mas durante a campanha você tem que falar a linguagem que o povo quer ouvir, tem que falar o que o povo deseja, né, que está esperando. E foi isso que eu vi nos dois, né? E daí que, sabe, é uma tendência a curto prazo ainda para mim. É uma tendência a curto prazo, bem diferente, por exemplo, da tendência
que se levou durante séculos até, de mudança da capital da província, do estado, do Rio de Janeiro para Campos. Isso foi uma coisa que atravessou, vem do século XVIII. E essa questão dessa divergência entre Garotinho e Arnaldo vem de 1988. Quer dizer, até depois, né? Eu digo, o Garotinho assumindo a partir de 88 com a campanha dele toda, 89, e depois Arnaldo sendo criado por ele e se desligando dele. Só para refrescar a memória do ouvinte, do telespectador, Garotinho se elege em 88 com Adilson Sarmedi vice. Em 92, quem vence a eleição, indicado por Garotinho, é Sérgio Mendes, né, com Amaro Gimenez vice. E em 96, Garotinho volta ao poder, e aí sim a primeira vez com Arnaldo de vice. Garotinho sai para concorrer ao governo do estado com Marcelo Alencar, perde a primeira eleição, Arnaldo assume de 98 em diante. Na metade do mandato, portanto, conquistado em 96. Arnaldo se elege, no caso se reelege, embora não tenha sido eleito para o cargo de prefeito, mas como vice, se elege prefeito na eleição seguinte, em 92, 96, 2000. Né? Em 2004, Arnaldo lança Campista, né? 2006, a eleição suplementar, 2008, Rosinha volta, 2012, Rosinha volta, 2016, Rafael, e 2020, Vladimir. Esse é para resumir a ópera aí de Campos nos últimos 30 anos, né? E o que a gente nota nesse resumo da ópera é que Garotinho sempre teve dificuldade de se relacionar com vices e com assessores. Sempre rompendo com eles, né? A gente vê isso o tempo todo. Sofiati, vivemos outros tempos. Eu já sou um veterano. Você, Garotinho, cara de liderança pujante. Eu cresci com você, Garotinho, como liderança pujante da sociedade. Vocês são hoje jovens senhores. O que você acha que mudou de lá para cá em Campos e na política de Campos? Se é que mudou alguma coisa? Olha, é claro que mudou, né? Eu acho que o advento dos royalties mudou, de fato, a condução da política de Campos. Antes, como explicou mesmo o meu colega José Luiz Viana da Cruz, na tese dele, né? Antes, o prefeito ficava na dependência de uma aristocracia, de uma oligarquia rural. Era um prefeito dessa oligarquia. A partir do momento em que os royalties começam a entrar nos cofres públicos e que o prefeito começa a assumir, começa a se afastar, começa a ganhar independência em relação a essa oligarquia rural, ele próprio vai criando a sua oligarquia e a antiga oligarquia rural passa a depender do poder público. Essa foi uma mudança fundamental. E agora eu vejo o casamento das duas oligarquias no governo de Vladimir. Vladimir representando essa oligarquia que emergiu com os royalties e o vice-prefeito modernizado e tudo. É claro, é diferente. Eu discuti é muito diferente discutir com o Frederico hoje em dia do que discutir com algum usineiro forte da época em que Garotinho rompeu com isso, né? Rompeu com isso e já com essa perspectiva do advento dos royalties. Então, é essa mudança que eu vejo que tenha sido fundamental nos últimos tempos. E é aí que se movimentam os prefeitos. E é aí que os prefeitos também se afundam, porque royalties, a gente sabe, todo mundo está sabendo disso, vem falando disso há muito tempo, embora ninguém confie. É alguma coisa que entra e que sai.
é alguma coisa que a gente ganha e que pode fugir de um momento para outro com uma só penada, com uma só decisão do Supremo. Isso pode ser pulverizado pelo Brasil inteiro. Né? Isso pode se deslocar de uma região para outra, como já aconteceu lá. Agora é Maricá e Santos, que Niterói, então. Isso se desloca, então não se pode confiar nisso. Quer dizer, esses recursos têm sempre que ser aplicados de uma forma tal que eles ganhem vida própria, que eles permitam ao município essa autonomia independente de todo mês entrar na conta ou não entrar na conta. Frederico Paes, sem sombra de dúvida, ele é, né, como presidente da Coagro, que é uma cooperativa. Vocês veem que tem novas, né, roupagens, né, uma cooperativa. Verdade. Uma cooperativa que assume, né, e hoje opera a antiga usina Sapucaí, que sempre foi uma usina de Campos, né, e vai reativar esse ano a Paraíso. Mas também não podemos esquecer que nos anos 80 a gente tinha liderança como o Evaldo Nojosa, né? Pois é. Que era um leitor de James Joyce, né? Então, essa imagem do usineiro como... Né, também não corresponde nem àquela época, né? Porque o Dr. Evaldo Nojosa era um grande intelectual, né? De fato. Os pernambucanos, de fato, eram isso. Mas eu digo assim, como no todo, né? No todo era esse grupo que exercia assim, o controle político da região. Tanto que os prefeitos eram indicados ou contavam com beneplácito desse grupo, né? E depois, com os royalties, eles puderam se emancipar. Mas caíram numa outra armadilha. Né? Caíram nesse domínio dos royalties. Né? E isso ficou muito fácil governar, né? Ficou muito fácil esbanjar. E sem pensar no futuro devidamente. Mas você pensar logo de início que um bom capitalista acumula, um bom capitalista sabe investir para ganhar, não investir para perder. Sofiati, estamos agora no dia 8, oitavo dia, né? Então temos aí 7 dias de perspectiva do governo Vladimir. É lógico que é muito cedo para avaliar qualquer governo, uma semana, né? Você tem aí esse limite napoleônico, né? Os 100 dias, né? Desde Napoleão vem isso, 100 dias. Eu acho, assim, isso é uma opinião comum, não é um fato. Eu acho que assim como o Rafael pediu em 2017, Vladimir tem que ter um ano para mostrar que veio. Antes disso é impossível você fazer uma análise mais sólida. Primeiro, se você concorda com isso, e se concorda ou não, por quê e como você vê essa primeira semana do governo Vladimir? Olha, eu concordo sim que a gente tem que dar mais tempo para que ele mostre que veio criar uma diferença em relação aos pais, né? Eu acho que isso é fundamental. 100 dias, pelo menos, ele pode mostrar alguma coisa. Um ano, mais ainda. E, por outro lado, vendo já a composição do secretariado, por exemplo, vendo a organização das secretarias, as fusões, tudo mais, a impressão que se passa, que se tem, é que, de fato, não poderemos contar com mudanças significativas. A gente tem que levar em conta a Câmara também, a composição da Câmara, que eu não sei como é que vai atuar ainda, né? Se você... Pois é, então isso aí é alguma coisa também que pode criar dificuldade ou facilidade, eu não sei. E a gente esperar o Vladimir. O que é o Vladimir como deputado? Ser deputado é uma coisa, ser prefeito é outra. Ser legislativo é uma coisa, ser executivo é outra. Como será ele, um cargo executivo, mesmo que seja uma prefeitura? Mesmo que seja... Bom, o maior município do estado do Rio de Janeiro, mas não é o mais forte município do estado do Rio de Janeiro, né? Então tem que ver isso também.
Fiat, sabe que você falou uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar agora, refletir sobre isso agora? Acho que talvez até em virtude do pouco sono. De fato, Vladimir, eleito prefeito, após uma experiência, ele teve um início de mandato muito exitoso, né? Como deputado federal, legislador. Inclusive, na sua universidade, da qual você se aposentou, a UF Campus, ele retomou aquela obra aí na 15 de novembro, né? Comandou uma emenda de bancada, que era de Chico D'Angelo, e Chico D'Angelo estava com a perna quebrada, ele assumiu e conseguiu reunir deputados do PSL, como o Sargento Gurgel, ao PSOL, como Thalíria Petroni, de direita e esquerda, né? E retomou as obras, né? Vão ser retomadas esse ano. E eu parei pensando uma coisa só agora. Rafael Diniz, embora não por o Legislativo Federal, mas para o Municipal, teve essa experiência também exitosa como vereador de oposição. Foi um vereador de oposição muito, muito atuante. Eu nunca vi parar de pensar nisso agora, mas tanto Rafael quanto Vladimir vêm de experiências de destaque no Legislativo e passam no Executivo. Você vê algum ponto em comum nisso? Vejo. O ponto em comum que eu vejo é a passagem do Legislativo para o Executivo. No momento em que há essa passagem, as coisas ficam mais difíceis, né? Porque a gente poder legislar, poder se manifestar, poder exercer a oratória num parlamento municipal, estadual ou federal, é algo menos problemático, né? Mais fácil, dizer assim. Enquanto que assumir uma postura executiva, lidar com finanças, lidar com problemas, lidar com a Câmara Municipal, lidar com o secretariado, lidar com a oposição, lidar com as críticas, é algo bem mais difícil. Quer dizer, me parece que foi bastante interessante essa doação de recursos federais para a UF. Isso foi muito bom, foi bastante interessante. Mas não é tão complexo quanto lidar com finanças municipais. Me parece, eu sem nenhuma experiência, que nunca ocupei um cargo, a não ser presidente do Centro-Norte Fluminense para a Conservação da Natureza, que não lidava com dinheiro, ou lidava minimamente com dinheiro, assim, que catava R$5 de cada um, né? Isso aí já era problemático para mim, que eu não sabia lidar com isso. Então, eu acho que, de fato, o que ele tem de desafio pela frente é o fato de ser prefeito agora, e não mais um deputado federal, assim como o Rafael teve pela frente o desafio de prefeito, de executivo, e não de vereador. Cláudio Nogueira, são 8h51, vamos fazer um intervalo? Ou você quer fazer uma pergunta? Vamos sim, 7h51. É 7h51, desculpa, dá desconto aí da Não, tá certo. Não, acho que vale a pena, Luiz, até antes mesmo do programa, você comentava aqui sobre a importância da avaliação de alguns integrantes da equipe do governo, né? Por parte do professor, até mesmo a presidente da fundação. E Federico Paes, né? A presidente da fundação. Perdão, Sofiati, desculpa, obrigado, Cláudio. Você é um homem da cultura, como eu também tenho uma atuação na cultura, a atividade jornalista. E você sempre foi homem da cultura, desde que eu sou criança, eu já estou um velho, e você, desde que eu era criança, estava ligado à cultura. Inclusive, junto com o Diva Abreu, você falou do Poder Executivo, você e Diva Abreu assumiram a cultura no último governo do Zé Barbosa. Exatamente. O Diva Abreu até conta que deixou você à frente do Departamento de Cultura, foi viajar, quando voltou você tinha criado uma tábua de guerra com o prefeito. E, enfim, isso depois se quiser contar, você conta. Mas como é que você vê a cultura do município hoje, né? Se quiser falar sobre essa experiência, pode falar. Você, Diva Marluce, professora Marluce, grande historiadora, e professora Conceição Sardim, hoje falecido. Mas como é que você vê a cultura de Campos hoje, e com a assunção
da Fundação Cultural Jorge Valdo Lima, por o senador Freitas? Como é que você enxerga? Olha, primeiramente eu vejo que na época em que Diva me convidou para assessorá-la no departamento de difusão cultural, né? Nós sonhamos muito alto para um prefeito que não permitiria que a gente fizesse muita coisa. E quando ela viajou, ela me deu carta branca e eu acho que eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso, mas me deu, você se vira, você fica aí, você pode fazer o que você quiser. Tá bom, eu fiz, olha. Eu esbarrei logo de frente com um prefeito que não queria nada daquilo e fiquei 18 meses só. Você pegou a carta branca e rabiscou a carta branca, né? Pois é. Então, eu acho que a primeira questão é essa. Cultura no município do interior, como Campos, que por mais que diga que recebeu muito, que recebia muitos recursos dos royalties, na época de Zezé, não. Mas, posteriormente, sim. A cultura ainda é algo assim muito canhestro, né? Muito tímido. E que a organização da estrutura para a cultura é muito caótica. Nós temos a Fundação Cultural, que a gente não sabe como é que ela funciona direito. Nós temos 2 conselhos que exercem cargos executivos. Conselhos não são feitos para isso. Conselhos têm caráter consultivo. É necessário que existam órgãos, como secretarias, por exemplo, departamentos, que, de fato, levem adiante aquilo que foi decidido pelos conselhos. Então, a gente tem essa dificuldade estrutural mesmo em promover a cultura. Segundo, o que nós temos são pessoas que nem sempre estão preparadas para exercer esses cargos e ficam ali, são indicadas, inclusive por isso, são indicadas por essa incapacidade, para não incomodar muito, para tocar a cultura do jeito que pode ser tocada, né? Fazer alguma coisa aqui, outra coisa ali. É aquela política dos eventos. Né? Então, eu não sei, eu também não vou fazer uma avaliação prévia auxiliadora antes que ela mostre, né, a que veio. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo uma passagem dela pela cultura que seja assim tão significativa, que seja assim tão representativa. Se você me permite, Sofia, só para lembrar, no governo Rosinha ela teve à frente da Fundação Trianon, né? E até que fez uma passagem razoável pela Fundação Trianon, né? Alguma coisa assim que tenha sido, vamos dizer, não vamos arriscar muito, né? Vamos manter. Mas, quer dizer, vamos ver, é isso que eu estou dizendo, eu não posso fazer uma avaliação prévia, porque eu ainda não vi auxiliador em movimento nesse mandato de Vladimir. Eu acho conveniente aguardar um pouco mais para saber o que vai acontecer daqui para frente, em termos de cultura. Porque eu sei que as pessoas reclamam muito. Outra coisa que eu não entendi muito bem foi, por exemplo, no final, no apagar das luzes do governo de Rafael, a reabertura do Palácio da Cultura. Seria o que aquilo? É simbólica para mostrar que trabalhou-se durante 4 anos e entregou-se ao novo prefeito uma instituição pronta, organizada, aberta? Isso é uma coisa. Outra, o primeiro plano municipal de cultura, que na verdade é o segundo. Né? Quer dizer, faltou até uma perspectiva histórica quanto a isso, porque o primeiro plano municipal de cultura foi feito no governo do Raul Linhares. Eu sei disso muito bem porque eu estava lá, né? Eu fazia parte do Conselho Municipal de Cultura e ajudei a formular esse plano. Era o doutor Renato Marion Aquino, que era o presidente do Conselho. Nós tínhamos Prata Tavares, tínhamos outras, Vilmar Rangel, outras pessoas mais, não cabe mencionar todas elas aqui. Mas, é claro, era um plano tímido, porque era o primeiro, mas, de qualquer maneira, era um plano. E ali, novamente, ou para começar, o Sofiati criando caso, porque o Raul Linhares destinou recursos financeiros para que o Conselho Municipal de Cultura executasse o plano, coisa que também está errada, não é o Conselho que executa, e logo em seguida retirou.
logo em seguida desviou esses recursos para outra secretaria. Então o Sofiati, zangado, foi lá e saiu. Mandou uma carta desaforada para o prefeito e se afastou, pediu desculpas ao presidente, a Renato Marião Aquino, a todos os colegas, os companheiros, dizendo que não podia permanecer mais. Foi isso que aconteceu. Então vamos esperar. Acho que convém a gente esperar para ver o que ela vai fazer. Mas fica a cobrança aqui de que é necessário fazer alguma coisa que, de fato, seja construtiva. Não uma coisa assim de perfumaria. Fica a cobrança. Sofiati, parece que o Sofiati mandando carta é uma constante. Isso. Para mandar cartas desaforadas, eu era muito bom, hoje em dia não. Hoje em dia. É o missivista desaforado. Naquela época, Enragé, né? Enraivecido. Agora, vamos lá, só para terminar esse bloco, é impossível você ter isso, se fosse, sei lá, Péricles, Lincoln, Bismarck no poder, é impossível se dar nota para uma semana de governo. Mas se você tivesse que dar uma nota para esses 8 primeiros dias do governo Vladimir, qual seria e por quê? Só para terminar. Bom, para começar, 5. Vou começar 5 exatamente porque os outros 5 eu só posso dar com ele em movimento. Ele já começou a se movimentar, mas eu acho, por exemplo, que essa decretação de calamidade financeira é meio precipitada, né? Não é nada que... Parece que é para fazer um certo estardalhaço, um certo barulho, para marcar uma posição logo de início, né? Para usar alguma coisa diferente. Eu acho que não era necessário fazer isso, não, nesse momento. Então, eu acho que é 5. Eu dou 5, os outros 5, se ele quiser, eu dou depois, se merecer. Tá bom. Nogueira, vamos para o intervalo, 8 horas? Vamos lá. 8 horas em ponto, você ouve no programa Folha no Ar, primeira edição, o professor Arthur Sofiati, e também pode ser chamado de Aristides Sofiati, como ele falou aqui agora. Sem problema, né? Muito bem. O Charles Xavier dos irmãos Sofiati. Isso. Eu fiquei pensando aqui na hora que você falou o nome do seu irmão, Aristides Augusto, na infância, como é que deve ter sido complicado, né? Olha, até que não foi muito, não. Quando a mãe chamava com aquele chinelo na mão, como é que seria? Aristides! Não, foi Aristides ele, mãe. Não havia esse problema não, porque ele tinha 4 anos menos do que eu, né? Tem, até hoje. Então, e além do mais, eu era Arthurzinho, né? E ele era Tata. Tata, porque é um apelido que ele mesmo se deu. Mandava ele falar Augusto, não sei por que razão ele falava Tata, ficou Tata, então ficou bem diferenciado. A minha avó paterna que tinha dificuldade, porque o marido era Arthur, o pai era Arthur, o neto era Arthur. Então ela falava Arthurzinho, Arthurzinhozinho, fazia uma confusão tremenda, né? Até que na vida pública isso começou a se tornar problemático, porque era Aristides Sofiati, meu irmão, e Aristides Sofiati, eu. Aí a gente chegou a um acordo, vamos combinar, você passa a ser Augusto, eu passo a ser Arthur, para não fazerem mais confusão entre nós. Ficou. Só que ele se afastou, esse Arthur pode voltar a ser Aristides. Tá bom. Ou ficar Arthur mesmo. Tá certo. Muito bem, são 8 horas e 2 minutos. Nós agradecemos aí aos ouvintes e telespectadores também pelo streaming, já o pessoal participando e comentando também aqui, perguntando. Daqui a pouco a gente, na medida que for possível, a gente vai trazendo essas perguntas. Próximo bloco, o que a Ecohistória ensina sobre a pandemia da Covid-19 também, outro assunto extremamente pertinente neste programa de hoje. Voltamos já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.